Sabe quando a gente pensa numa marca como a Victoria's Secret? O que eles vendem de verdade? Não é só lingerie, né? É desejo. E o segredo por trás de todo esse sucesso, olha, ele revela uma coisa surpreendente. E não é só sobre marketing, não. É sobre aquilo que, lá no fundo, todos nós estamos buscando. Então vamos direto ao ponto aqui. O que gigantes como a Victoria's Secret e tantas outras realmente entendem sobre o desejo humano? A resposta, você vai ver, é muito mais profunda do que parece. Não se trata só de vender um produto, se trata de vender uma promessa. Para começar, vamos entender o segredo do marketing. O sucesso dele não está só nas táticas de vendas que a gente vê por aí. Ele funciona, na verdade, como uma espécie de pedagogia do desejo. É como se ele estivesse nos ensinando de um jeito bem sutil o que e como a gente deve amar. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa que a publicidade, e de uma forma muito eficaz, não está só mostrando um item para a gente comprar. Ela está ativamente moldando as nossas afeições, os nossos sonhos, as nossas aspirações. Em outras palavras, nos ensinando a direcionar nosso amor para o consumo. A estratégia é simplesmente genial. O marketing pega aquele nosso anseio mais profundo por significado, sabe? Aquela vontade de algo que vá além do dia a dia, o que a gente pode chamar de transcendência. E aí ele oferece os seus produtos como se fosse um atalho, um caminho rápido para a gente alcançar esse sentimento. Essa abordagem toda acaba criando um conflito, uma verdadeira batalha pelo nosso coração. De um lado, está a visão que o marketing tem sobre nós. E do outro, uma visão bem mais tradicional, que a análise que estamos vendo aqui compara a de instituições como a igreja. São duas maneiras completamente diferentes de enxergar quem nós somos. E a grande sacada aqui é a seguinte: na nossa essência, não somos seres puramente racionais, só pensadores. Somos, antes de qualquer coisa, amantes. Os nossos desejos, as nossas paixões, funcionam como uma bússola interna, que está sempre nos guiando na direção daquilo que a gente mais valoriza na vida. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, o marketing olha pra gente e vê um ser humano completo, sabe? Um ser de paixão, de desejo. É uma visão holística, afetiva. Já do outro lado tem essa visão mais tradicional, que podemos chamar de cartesiana, que nos trata quase como um cérebro no espeto. É aquela ideia de que a razão tem que estar sempre no controle, dominando o desejo. O marketing aposta na primeira visão, e é por isso que ele é tão eficaz. E isso nos leva a uma afirmação bem provocadora, a de que a indústria do marketing entendeu a natureza humana melhor do que muitas instituições tradicionais. É que enquanto alguns focam em ideias, em doutrinas, os profissionais de marketing foram direto ao ponto. Para mover uma pessoa, é preciso capturar o coração, não apenas a mente. Ok. Se o marketing explora nosso desejo com tanta eficiência, será que existe uma outra forma de entender isso tudo? A análise nos apresenta uma perspectiva alternativa fascinante, a chamada teologia do romance. É um jeito novo de olhar para aquilo que a gente realmente quer. Essa ideia vem de um pensador chamado Charles Williams. Ele olhava para o amor romântico não só como um sentimento, mas como um sinalizador. Para ele, aquela paixão avassaladora que a gente sente era, verdade, uma pista muito importante sobre os nossos anseios mais profundos. A lógica do Williams pode ser resumida em 3 passos, bem simples. Primeiro, tudo começa com a paixão romântica, aquela experiência intensa que muita gente conhece. Segundo, ele diz que essa intensidade toda nos dá um vislumbre, uma pequena amostra do nosso desejo por algo maior. E, por fim, no fim das contas, esse desejo todo aponta para a sua origem última, a fonte de todo o amor. E olha, essa ideia não é completamente nova, não. Ela se conecta diretamente com o pensamento clássico de Santo Agostinho sobre o coração inquieto. Sabe aquele sentimento de que algo está faltando? Uma inquietação que não é racional, é visceral, e que só encontra descanso quando o nosso desejo encontra o seu verdadeiro fim. Mas e o que acontece quando esse desejo tão poderoso é direcionado para o lugar errado? Aí a gente chega no problema da idolatria. E aqui ela não é vista como um conceito religioso antigo, mas como um problema bem prático e muito atual. A idolatria, nesse contexto, é algo bem pé no chão. É o que acontece quando a gente direciona nosso anseio mais profundo para coisas que simplesmente não podem nos amar de volta. Um produto, status, até mesmo outras pessoas. São alvos que são incapazes de retribuir o amor com a mesma intensidade que a gente devota a eles. E a consequência disso, uma frustração sem fim. É como tentar matar a sede com água salgada. Os ídolos do consumo prometem tudo, mas como eles não são a fonte verdadeira, eles nunca conseguem acalmar a inquietação do nosso coração. E aí a gente fica sempre querendo mais e mais e mais. Então, como é que a gente junta tudo isso?
A parte final da nossa análise vai tentar reconciliar o amor e o desejo, propondo uma visão mais integrada de quem nós realmente somos. Muitas vezes a gente ouve falar que existe uma briga, uma oposição. De um lado estaria o Eros, um desejo, a paixão, que é visto como uma coisa meio egoísta, e do outro lado o Ágape, o amor divino, totalmente altruísta. Só que, e se essa for uma escolha falsa? A análise aqui propõe exatamente isso. A visão integrada é que, na verdade, somos criaturas de desejo, sim, somos seres eróticos, mas fomos criados para o amor. O segredo não é negar o desejo, mas sim encontrar o equilíbrio. Ou seja, o ponto crucial é este. A solução não é lutar contra os nossos desejos ou tentar eliminá-los de vez. O desafio de verdade é educar e direcionar esses desejos para um objetivo, um fim que seja grande o suficiente para, de fato, satisfazer a profundidade do nosso coração. E isso tudo nos deixa com a pergunta final para refletir, que é, na verdade, o segredo que a Victoria's Secret e todo o marketing já descobriram como explorar. Levando em conta tudo isso, para onde os nossos corações estão sendo de verdade direcionados todos os dias? A resposta para essa pergunta, talvez, defina tudo.